Turma, essa é uma correção então de algumas atividades que nós fizemos, tá? Para que você possa corrigir certinho no teu caderno e ter certinho para a prova. Então vamos para a atividade do dia 9/7. Vamos corrigir, tá? Vamos lá. Então era para você anotar o significado da palavra vertebrados, invertebrados, hermafroditismo, fecundação interna e externa e fecundação cruzadas. Vamos para os vertebrados? Então, nós temos dois grupos, né? Os vertebrados e os invertebrados. Aqueles que possuem vértebras, né? Que protegem o sistema nervoso, ou seja, dentro da nossa coluna espinhal, nós seres humanos passa, né? O que a gente chama de medula, que vai ter acesso ao nosso sistema nervoso, que nós vai nos ligar até o cérebro, tá? Então, essas vértebras protegem esse sistema nervoso. Então, na nossa coluna também tem ligações do nosso sistema nervoso, dos nossos nervos, né? E ligações que vão levar até o cérebro para fazer funcionar todo o nosso corpo. Por exemplo, nós somos, né? Então, por exemplo, a nossa coluna, né? Aquelas vértebras das nossas costas, né? São essas vértebras. Peixes, então, se você olhar um peixe, você vai ver que tem um esqueletinho, né? Répteis, enfim, todos que têm esse esqueleto bem definido com essas vértebras são vertebrados. E os invertebrados, eles são chamados de animais de corpo mole, que a gente diz, né? Se você abrir ele não vai ter esse esqueleto. Então, por exemplo, uma lesma, né? Um caracol, né? Um inseto, ele é muito diferente a estrutura dele. Não quer dizer que ele não tem uma sustentação, mas não é com vértebras igual a nossa, tá? Eles são de corpo mole. E aí não tem, né, a vértebra. Por isso que surgiu, talvez, eu não estudei etimologia, mas talvez foi daí que surgiu a expressão de corpo mole, fazendo corpo mole, né? Tá bom? Essa é a primeira. Vamos lá para o próximo. Então, uma outra questão que tem é se a fecundação, né, ela pode ser interna ou externa, que é o que a gente colocou ali, fecundação interna ou externa. E existe também a fecundação cruzada e a autofecundação. Então, o que acontece? A fecundação interna é quando o espermatozoide, o óvulo ou os dois gametas, dependendo como for o nome, vão acontecer dentro do corpo do ser vivo. Por exemplo, o ser humano, né? É uma fecundação interna, exceto se for alguma coisa montada em laboratório. Agora, externa é quando essa fecundação ocorre fora. Libera-se os gametos, por exemplo, vamos pegar alguns peixes, libera lá na água, e lá na água acontece a fecundação, percebe? E aí lá vai fecundar. Então, essa é a diferença. A fecundação interna é dentro do corpo. A fecundação externa, os gametos são liberados e fora do corpo é ocorrida, então, a junção. Lembrando que fecundação é a união dos dois gametos. No caso do ser humano, seria espermatozoide e óvulo, né? Para formar um novo ser vivo, que a gente começa chamando esse ser vivo, essa primeira célula, de zigoto. E a fecundação cruzada, né, os gametas masculinos de um indivíduo fecundam os femininos do outro. Ou seja, isso garante a variabilidade genética. Por exemplo, o ser humano é fecundação cruzada. Já na autofecundação ocorre em animais hermafroditas, que daí diz ali, né, ela gera descendentes menos vigorosos e produtivos. Ou seja, a próprio ser tem a capacidade de produzir os dois gametas, tá? E aí dentro dele mesmo, ele junta o gameta masculino dele com o feminino. Não é assim, mas vamos supor, né, um homem que fosse hermafrodita, mas produzisse óvulo e espermatozoide. Ele não precisaria se unir com outra pessoa para formar um bebê. Dentro dele mesmo, ele produziria os dois gametas. Alguns animais, isso acontece. Existem seres humanos hermafroditas, mas não nesse tipo de autofecundação. Essa autofecundação é para alguns animais, tá? O hermafroditismo, ele pode dar em plantas e animais, tá? E vão ser, então, dois sexos dentro da mesma indivíduo ali, né? E também há com sexos separados. Então, nos animais hermafroditas, o mesmo indivíduo tem um órgão formador de gametas femininos, ovário, e vai ter um testículo, tá? É isso que vai acontecer. Ele vai ter tanto ovário quanto testículo, produzindo os dois gametas. Ok? E aí vai ter alguns animais que vão ser. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, né? A estrela do mar, né, o camarão hermafrodita, a minhoca, o peixe palhaço, a rã, né, a vieira. Acontece de alguns hermafroditismos em humanos, mas aí é questionável se ele vai estar produzindo gameta ou não. Às vezes é só uma parte do órgão que é formada em dois órgãos na mesma pessoa, tá? Mas acontece também, ok?
Então, a gente já sabe, então, o que é cada uma dessas questões. Vertebrados, invertebrados, hermafroditismo, fecundação interna e externa, fecundação cruzada. Certo? E é isso aí.